Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? O que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Só tua presença. Sem tua presença eu não sou nada. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Oh, Jesus. Oh, quem sou eu sem ti, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem ti, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua
presença que me basta, sem tua presença nada, tudo é perda, né? Verdade. Começando nosso programaço de domingo, Mãe e Família, tudo é perda sem Cristo Jesus. Esse é o seu queridinho de manhã, do Manhã em Família, no domingo, o Manhã em Família. Queridinho de domingo, né? Mãe em Família, engasguei tudo aqui, embolorei tudo. Pai do Senhor Jesus, meu amado irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Um excelente domingo, né? Que jamais a paz do Senhor Jesus Cristo aparta da tua vida e do teu lar, da tua família, tá bom? Fique conosco, é o nosso Mãe em Família, queridinho domingo, começando agora para todo o Brasil, diretamente do Estúdio 1 da TV Deus Eterno, no YouTube. Que beleza, é isso aí, eu, minha família, juntamente agora com a sua família, unidos em Cristo Jesus, com o objetivo de adorar, ficar mais íntimo, mais próximo de Deus, cada vez mais, todos os domingos aqui, ó, juntinho, unindo nossas forças, né, nossas forças para estarmos unidos em Cristo Jesus cada dia mais, pregar, levar o evangelho, né, fortalecemos na palavra e na presença do Senhor, amém? É isso aí, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui conosco no Mãe em Família. Eu te agradeço muito mesmo, em nome do Senhor Jesus. Já vamos para o momento da oração, mas só um minutinho. Vamos apresentar a família ali, ó. Você quer falar conosco? Mamãe Sandra pode falar. Bom dia, Pai do Senhor. Shalom, irmãos. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na casa de vocês, com vocês, onde vocês estiverem, no trabalho, em casa. Que nessa manhã de domingo o Senhor possa alcançar cada um de vocês. Fique conosco, que a palavra hoje está tremenda. O Senhor vai falar conosco, amém? É isso aí, mamãe Sandra. Agora ele, o Paulo Davi, fala comigo. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vim aqui te agradecer primeiramente, você que está aqui acompanhando, assistindo esse programa, né? Também quero vir te convidar a continuar assistindo, porque como minha mãe disse, essa palavra de hoje vai ser tremenda e que possa chegar no teu coração. Compartilhe também este programa para que possa chegar em mais corações e mais pessoas que precisam ouvir dessa palavra, amém? É isso aí, o Paulo Davi e a mamãe Sandra, minha família. Eu, Paulo Júnior, aqui com vocês no Manhã em Família. A palavra tá maravilhosa hoje, hein? Palavras que muitas igrejas nem pregam mais, só fala as igrejas pregam, sabe o quê? Só da força de Sansão, mas não fala porque que ele caiu, hein? Sansão era forte. Fala porque ele caiu, mas o porquê o profundo não fala, hein? A palavra de Sansão serve pra nós hoje, hein? Nos dias atuais. Sansão foi um homem forte, foi desejado por Deus antes mesmo que ele existisse lá no ventre. Deus preparou toda a linhagem dele pra vir certinho. Foi um sonho de Deus, Sansão, né, para livrar Israel das mãos dos filisteus, e Sansão foi usado para isso, todos nós sabemos, né? Mas você sabe exatamente a queda de Sansão? E por que ele caiu? Você sabe por quê? Sabe por que ele cortou os cabelos? Não! Aí já vem a resposta já, depois do momento da oração. Então vamos juntos entrar na preciosa presença do nosso Deus eterno. O que você acha? Vamos juntos entrar na preciosa, aquele precioso momento da oração agora. Eu e você unidos em Cristo Jesus. Vamos juntos entrar na preciosa presença do nosso Deus eterno. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai amado celestial,
Queremos estar agora diante da Tua santa e preciosa presença, Pai amado. Quero Te agradecer, Papai, por mais um dia de vida, mais uma semana que passou, pois o Senhor cuidou de nós, cuidou da nossa família, da nossa casa, dos nossos negócios, do nosso trabalho, da nossa saúde, Papai, da nossa vida. Pai, muito obrigado, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Graças nós Te damos, louvores somente a Ti, meu Pai. Toda adoração, toda honra e toda glória seja dada a Ti para todo sempre. A Ti nós bendizemos o Teu santo nome. Te agradecemos, Pai amado, pela vitória, pelas conquistas que o Senhor nos tem dado. Papai, pela Tua ajuda, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas Tuas preciosas mãos, meu Pai, em cada vida. Nós Te agradecemos a cada um de nós, meu Pai, pois Tuas mãos têm nos protegido, nos guiado, nos orientado com Teu Santo Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por enviar nosso amigo Consolador, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos, continue conosco nessa semana que vai entrar, nesse término de domingo, já é de manhã, mas nesse dia agora, que vai findar ainda. Continue conosco nessa semana, nos oriente, nos console, puxe a orelha se necessário, para que nós não se afastamos do Senhor. Vem, Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa família. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu Te peço, humildemente, que o Senhor nos dê os livramentos dessa semana. Vem, Pai amado, nos livra de todo mal, de todo contra-ataque do inimigo. Meu Pai amado, nos dê, meu Pai, cada dia mais o livramento. Nos dê, meu Pai, a sabedoria. Deus Todo-Poderoso, nos guarde e nos proteja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, meu Pai, a cada dia, meu Pai, que nós vivemos. Prepara o nosso amanhã, cuida do nosso amanhã, meu Pai, pois amanhã pertence a Ti, meu Pai, somente a Ti. Que seja feita conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos a nossa vida, a vida da nossa família. Tudo que nós temos é Teu, Papai. Nada nós temos, nós somos do Senhor. Nós confessamos que somos do Senhor. Precisamos do Senhor para todo sempre, meu Pai. Então nós consagramos a nossa vida, a nossa semana, o nosso trabalho, meu Pai, em Tuas mãos. Que seja feita conforme a Tua vontade, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim nós agradecemos e louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Muito obrigado, meu Pai. Continue conosco, pois sem Ti nada somos. Queremos estar, meu Pai, cada dia mais perto de Ti. Fique conosco, Papai, em nome do Senhor Jesus. Graças nós Te damos. Amém. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Pai, Te louvamos sim. Agradecemos e engrandecemos, Senhor, Teu santo nome. Agradecemos por mais uma manhã em família, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia em nossas vidas. Por Senhor ser, Senhor, meu Deus, nosso cuidador, aquele que nos guarda, nos livra de todos os dias em nossas vidas. Sem percebermos, Senhor, o Senhor está perto de nós, Senhor. Nós nos fortalecendo, nos guardando, nos livrando, Senhor, nos dando força, Pai, para prosseguirmos, Senhor. Pedimos, Senhor, perdão, Pai, pelos nossos erros, nossas falhas, Senhor, os nossos pecados, aquilo, Senhor, que não agradou ao Senhor essa semana que passou, que nós fizemos, Senhor, que o Senhor não se agradou de nós, Pai. Nossas faltas de fé, Senhor. Aquilo, Senhor, meu Deus, que entristeceu o Teu coração, Senhor. Por favor, Senhor, nos restaura, Senhor, nos purifica novamente para podermos estar, Senhor, na Tua presença. Não se aparte de nós, Senhor, a Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Pai. Venha nos guardar, nos proteger, nos livrar, nos guiar, Senhor, nos alertar, Senhor, meu Deus, de todo mal, Pai. Pai, vem sim, Senhor. Vem sobre cada um, Senhor, de nós nessa manhã de domingo. Nos restitua, Senhor. Traga, Senhor, renovo
as tuas bênçãos de misericórdia sobre nós, Pai. Visita, sim, Senhor, cada familiar, cada irmão, Senhor, cada amigo, aqueles que se encontram, sim, Senhor, em hospitais, asilos, prisões, sejam elas físicas, Senhor, ou opressões, Senhor. Senhor, concede, Senhor, meu Deus, a cada um, Senhor, aquilo, Senhor, meu Deus, que eles precisam, Pai. Visita, Senhor, envia o teu socorro, a tua graça, a tua bondade na vida de cada um. Colocamos em tuas mãos, Senhor, meu Deus, as nossas famílias, a nossa casa, a nossa saúde, as nossas finanças. Sim, Pai, consagramos ao Senhor, pois o Senhor é o dono de tudo, Senhor, e de todas as coisas. Então, certo da vitória, Senhor, entregue, Senhor, em tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, tudo o que somos, Senhor. E damos graças e agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja, Senhor, o nome do Senhor. Obrigada, Pai. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, para te agradecer por mais esse Manhã em Família. Obrigado, Pai. Obrigado também, Senhor Jesus, por mais esse momento, Senhor Jesus, que vai ser agora, vai entrar agora, Senhor Jesus, no momento da palavra. Que essa palavra chegue, Senhor Jesus, para mais pessoas, em nome de Jesus. Que ela vai, Senhor Jesus, tocar no coração de cada um. Que em nome de Jesus, toque, Senhor Jesus, a vida de cada um, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, meu amado irmão, o versículo encontra-se em Juízes 16, 20. Assim diz a palavra do Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ela do seu sono, e disse: sairei ainda essa vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Despertou ela do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como antes, né? E sacudirei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. Isso aqui é porque ele já tinha cortado os cabelos, né? E ele pensou que Deus ainda estava com ele. Sansão, muitos sabem da história dele. Eu vou deixar mais por conta da meditação, né? Mas resumindo bem rápido, todos sabem que as forças de Sansão estavam nos cabelos. Não, Sansão, eu vou falar por mim, não estava nos cabelos dele, não. A força de Sansão estava em Deus. Em quê? Confiança e dependência em Deus. Deus escolheu Sansão desde o ventre, né? Você vai ver na meditação agora, você vai entender. A partir do momento, vamos voltar então à história. O que Deus determinou que a mãe e o pai de Sansão não teria que ensiná-lo para que tivesse um pacto eterno com Deus até o fim, né, da vida dele, de Sansão, não seria cortar o cabelo. Isso seria o quê? Só um pacto. Seria uma aliança que Deus fez para não cortar os cabelos, para mostrar o quê? A confiança de Sansão para com Deus. Resumindo, é isso. Não que ali estava as forças. A partir do momento que Sansão deixou ali a contar o segredo a um inimigo, vamos dizer assim, ele perdeu totalmente a confiança em Deus. Como assim? Ele contou algo que era entre ele e Deus. Muitas das coisas servem hoje também, meus amados irmãos, para conosco. Nós, ultimamente aqui na atualidade do dia, tem muitas coisas que nós não devemos falar para ninguém, pois é somente entre você e Deus. É um pacto que Deus fez com você. Muitas das vezes algo acontece na tua vida porque você vai fazer igual Sansão, você vai deixar de crer em Deus, naquele pacto que você fez, e contar algo que não deveria ser contado, ou fazer, ou ter alguma atitude que Deus não agrada, não aprova
que não era para ter acontecido. Vamos dizer assim, nesse contexto todo aí, tá bom? Então, Sansão, né, infelizmente, ele se deixou levar por influências e esqueceu do que Deus tinha, né, tratado com ele desde o princípio. O que Deus queria mais era a confiança e ele não jamais deixar de confiar em Deus, né? Sansão, por um momento, ali ele deixou um pouco, sim, de confiar, porque ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, né? Através de Dalila, confiou numa pessoa que, infelizmente, fez ele errar. Mas ele errou porque ele quis, ele sabia que não podia contar, né, aquele segredo jamais, que ele ia quebrar a aliança com Deus, né? É uma confiança que Deus tinha. Mesma coisa Adão. Adão tinha uma aliança com Deus, ele não confiou no Senhor, ele confiou na mulher, contou para a mulher, né? Aliás, estou falando errado aqui. Adão não confiou em Deus, confiou na mulher, né? A mulher deu o fruto para ele que não era para ele comer, ele sabia que não podia, né? Então, Adão também não confiou, não ficou na dependência de Deus. Adão deveria ter dito, não, nós temos que estar na dependência de Deus. Deus falou que não, é não. Mesma coisa Sansão, ele não podia ter contado, ele contou, não ficou na dependência. Isso acontece conosco hoje, meus amados irmãos. Vamos ver na meditação da nossa irmã Sandrinha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, é verdade, né? E nós erramos muito, né? Às vezes nós somos inspirados em Sansão, né? Por errar tanto. Sansão, irmãos, ele foi sim escolhido por Deus, né? Antes mesmo do ventre da mãe dele, né? Para libertar Israel dos filisteus. Deus, ele escolheu, né, a mulher que era esposa de um homem da linhagem de Dan, né? E ela era estéril. E o Senhor enviou o seu anjo, né, e disse a ela: eis que é estéril, porém conceberás e darás à luz a um filho. E o anjo do Senhor instruiu ela: guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque conceberás e darás à luz a um filho, cuja a cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu. O que significa nazireu? Significa separado, significa consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel dos filisteus. É o que diz a palavra de Deus. E quando o menino cresceu, irmãos, o Espírito de Deus passou a excitá-lo, né? E Sansão foi instrumento. Ele venceu leões, batalhas, exércitos, né? Ele foi instrumento usado por Deus. Mas com o passar do tempo, Sansão passou a se aproximar de pessoas erradas, tomar decisões impulsivas, né? Sem a direção do Senhor. E com isso ele só foi se afastando de Deus. E olha aí o perigo, né? Se afastar da presença. E ele começou a depender de sentimentos, de pessoas e de sua própria força, né? Do que da presença do Senhor. Ele foi se tornando autoconfiante demais, autossuficiente demais, né, ao ponto de confiar na sua própria força, né, confiando em suas emoções, né, ali, em suas relações ali com pessoas, com humanos, né, em vez de permanecer em Deus, obediente, confiante, né, e dependente, né, de Deus. Ele foi se afastando aos poucos, né. E a história de Sansão aqui, irmãos, nos mostra um homem aparentemente assim forte, né, por fora, mas que começou a perder, enfraquecer espiritualmente por dentro. Sansão recebeu de Deus uma força sobrenatural, mas ele foi aos poucos, irmãos, deixando de vigiar, até colocar a sua confiança e as suas emoções e os seus sentimentos em relacionamentos com pessoas, né, e em si próprio.
E esse é o nosso problema hoje. Deixar de confiar em Deus, se confiar somente em nós mesmos, né? Ou em pessoas, ou em algo, em alguma coisa. É o perigo da autoconfiança, irmãos, né? Sem a dependência de Deus em nossas vidas. Acreditar só na nossa força, né? E ele acreditava que o poder ainda estava nele, né? Mas quando na verdade o poder vinha do Senhor. Somente o Senhor podia dar o poder a ele, a força que ele tinha, né? E então ali ele conheceu a Dalila, né? E se afeiçoou a ela. E aí ele começou o quê? O seu fim. Pois ele se deixou levar pelos seus sentimentos humanos, né? E ela cheia de interesses, né? E mal intencionada, né? Porque, irmãos, que devemos sempre estar na presença de Deus por causa disso, né? Pois Deus conhece o coração de todo mundo. Ele nos alerta quando nós nos aproximamos de alguém e ela quer nos fazer algum mal. Por isso que é importante estar sempre na presença, pedindo direção, discernimento, né? Deus, ele nos desvia desse tipo de pessoa aí, né? É só confiar, depender, orar, pedir, que Deus, ele vai tirar essas pessoas aí, esse tipo de gente, do nosso caminho, né? Deus conhece, assim, o interior, né, das pessoas, as intenções das pessoas para conosco, né? E Deus sabia da intenção de Dalila, mas Sansão, ele saiu da presença de Deus, então como que Deus ia alertar ele, né? E ali os filisteus, irmãos, ofereceram o que para ela? Ciclos de prata, né? Dinheiro, para ela descobrir o segredo da força do Sansão, né? E ali no começo ele até tentou, né? Inventou algumas coisas ali, algumas histórias para ela, e para ela ver se desencanava, né? Ver se ela esquecia disso, mas ela pressionando ele, e ele que acabou lhe revelando, né, o segredo, né? Que a sua força estava ligada à aliança com Deus, né? E se simbolizava ali no cabelo de Sansão, né? A aliança era simbolizada nos cabelos, né, dele. E a palavra diz que ele abre todo o seu coração ali a ela, né? A Dalila. E ele diz: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, né? Ele era escolhido de Deus. Até isso ela falou para ela, né? E se vier eu a raspar, irar-se-á toda a minha força, né? A força dele ia embora, né? Se não me engano, tá lá no capítulo 13, versículo 17, eu acho. É o que diz a palavra de Deus. Ele abriu o coração para ela, né? E ele diz a ela: serei então como qualquer outro homem comum, né? Ele vai perder toda aquela força que ele tem, né? E Dalila ali, o que ela fez? Ela, usando os seus artifícios, ela fez com que ele adormecesse em seu colo, né? Ela, tipo ali, que adulou ele ali e mandou chamar ali um homem, né, para que cortasse as 7 tranças, né, que ela tinha feito nos cabelos dele ali, né, enquanto ele dormia. E quando Sansão acordou, e ela disse para ele mais uma vez, né, porque ela já tinha dito para ele várias vezes, né, que os filisteus iam vir, né, sobre ele. E mais uma vez ela disse, né: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele ali disse, despertando ali daquele sono que ele estava, né, disse consigo mesmo, né: sairei ainda mais uma vez, como das outras vezes, das outras tantas vezes, eu me livrarei, né? Porque ele ali não sabia, né, que ainda que o Senhor já tinha se retirado dele, como diz aqui o versículo, né, o nosso versículo de hoje. Ele não imaginava, ele não percebeu, irmãos, que as suas forças já tinham ido embora, que Deus ali havia se afastado dele, né? E tudo porque ele foi o quê? Se afastando de Deus, né? Afastando de Deus pouco a pouco ali,
ele foi afastando da obediência, né, e da dependência do Senhor, até ficar na mercê ali, né, e cair na armadilha do inimigo. Quando Sansão brincou com aquilo que Deus havia separado, né, começou a perder a sua sensibilidade espiritual sem perceber, irmãos. E a palavra de Deus, irmãos, nos alerta e nos diz, né, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, né, e aparta o seu coração do Senhor. E Sansão, ele começou a agir o quê? Exatamente assim, né? Pela carne, pelo desejo, pela emoção, pelo orgulho, né? E existe um momento, irmãos, em nossas vidas, né, em que a nossa força humana, ela falha, né, e não sustenta mais. Por isso, mais uma vez, a palavra de Deus nos diz, né, que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não confiar em nosso próprio entendimento, né? Sim, pedir a Ele discernimento, sabedoria, né? Sansão brincou várias vezes achando que tinha controle de tudo, tinha controle da sua força, né, da sua vida. E muitas vezes nós também pensamos assim, fazemos como ele. Pensamos que conseguimos sozinho, com tentações que vêm sobre nossas vidas, com emoções, com orgulhos, com escolhas erradas, né? Sem perceber, nós vamos afastando, né, da presença de Deus, de pouquinho em pouquinho. Sansão venceu, irmãos, leões, exércitos, batalhas, né? Mas ele caiu. Ele caiu em algo que parecia pequeno, a falta de vigilância espiritual. Por isso Deus nos alerta que a soberba, né, precede a ruína. Quando a gente não vigia, quando a gente é soberbo demais, a gente pode estar caminhando para a ruína, né? E a altivez do espírito precede a queda, né? Que nós podemos cair sim, como Sansão caiu, né? Às vezes nós caímos, irmãos, por falta de sabedoria e dependência de Deus. O perigo, às vezes, irmãos, não está nas grandes batalhas, mas sim nas pequenas coisas feitas diariamente no nosso dia a dia, né? Ou seja, o que fazemos com confiança em nós mesmos. Eu consigo sozinho, eu não preciso de nada e nem ninguém. Aí é que nós nos enganamos, né? E Sansão confiou tanto em Dalila, em si mesmo, né? Nele mesmo, ele confiou também em si mesmo, que deixou de vigiar. Mas ele não sabia que o Senhor já havia afastado dele há tempos, né? E então aqui, irmãos, isso nos ensina, a mim e a você, que poderemos estar tão distraídos, né, pelas emoções aí das nossas vidas, pelas pessoas, pelas coisas desse mundo, pela autoconfiança, autossuficiência, né? Porque hoje muita gente bate no peito e diz, eu sou autossuficiente. E tem aquela confiança demais nela mesmo, que nem percebe que está se afastando, né, da presença de Deus e que é dependente dele, né? E trazendo aqui para os nossos dias de hoje, nossas vidas, isso acontece quando confiamos demais em amizades erradas, né? E mais nas amizades do que em Deus. Quando achamos que conseguimos vencer tentações sozinhos, que não precisamos de Deus para nos auxiliar, nos livrar. Quando vivemos pelas emoções, esquecemos da nossa vida espiritual. E muitos pensamos assim, né? Eu sou autossuficiente, não preciso de nada e nem de ninguém. Isso não vai me afetar ou me afastar de Deus. Eu vou fazer só dessa vez, não vai alterar em nada. E a palavra nos alerta, cuidado com a altivez e a soberba, né? Sansão provavelmente também pensava dessa forma, assim, né? Que nada iria afetar ele, que ainda que ele tinha controle, né? Mas aos poucos ele foi caindo ali, né? Pois assim, irmãos, Dalila não destruiu Sansão de uma vez. Não, ela não foi lá e destruiu ele assim de hoje para amanhã,
Não, ela primeiro enfraqueceu ele, pouco a pouco, né? Foi ele sondando, foi enfraquecendo a fé dele. E o inimigo, irmãos, ele é assim hoje também em nossas vidas, né? Ele age exatamente assim, para nos afastar de Deus. Mas ele não vai nos afastar de Deus assim de repente, não, né? Lentamente, através de distrações, de relacionamentos errados, de tentações, de coisas que enchem os nossos egos, né? Que enchem ali o nosso ego, os nossos olhos carnais, né? Nos enganando para pecarmos, né? E a falta de vigilância, principalmente, né? Da nossa parte, se a gente não vigiar, né? Porque Jesus mesmo nos disse, né? Lá em Mateus 26, 41, ele nos alerta, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentações, né? Então, por isso que está sempre vigilante, né? Vigiem para que o dinheiro, os status, as pessoas que entram em nossas vidas, a fama, o relacionamento, a influência, a autoconfiança, a autossuficiência, não venham ser a nossa Dalila, né? Venha ser a Dalila de nossas vidas. Por isso, tudo pode nos afastar, né, de Deus, né? Isso aí tudo aí pode nos afastar da presença do Senhor. E o Senhor pode se apartar de nós, né? Não podemos deixar de proteger a nossa aliança com Deus. Como Sansão fez, né? A queda dele, irmãos, começou muito antes do corte dos seus cabelos. Lá atrás, ele foi se afastando aos poucos, né? E o maior perigo não é perder a força física, mas sim perder a presença de Deus em nossas vidas, sem perceber, né? Então entendemos que as pessoas falham, né? E as emoções mudam, as nossas forças, infelizmente, elas se acabam. Mas quem permanece firme na presença de Deus, nas promessas dele, obedecendo a ele, encontra força, irmãos. Podemos, né? Ficar fracos nos dias difíceis, de guerra, de batalhas, né, de escassez, de dores, de luta, de enfermidade, né? Mas se a gente permanecer firme, lutando, nós não estaremos sozinhos, nós estaremos na presença de Deus e Ele vai estar sempre lutando conosco, né, as nossas batalhas, nos fortalecendo, né? E a história de Sansão, irmãos, não termina apenas na sua queda. Pois quando ele percebeu que perdeu tudo, né, ele perdeu sua visão, seus cabelos, ele se arrependeu, irmãos. Ali no último momento ali da sua vida, ele se arrependeu. E ele voltou a buscar a Deus, né? Lá no versículo 28 do capítulo 16, diz que ele clamou ao Senhor, né? Ele se mostrou arrependido ao Senhor. E mais uma vez a palavra nos ensina, né? Nos mostra que Deus ainda ouve, assim, mesmo assim, ouve quem se arrepende sinceramente, mesmo depois de erros graves como ele errou, né? Como ele fez, as atitudes que ele teve. Por quê? Pois ainda existe o que? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a restauração para aqueles que se voltam e querem sim, né, mudar, ter o perdão do Senhor. Então vamos refletir, irmãos, em quem estamos depositando as nossas confianças, né? Em nossas forças ou na presença de Deus? Será que estamos brincando com coisas que nos afastam espiritualmente? Né? Ainda estamos percebendo a presença de Deus em nossas vidas? Né? Sem Ele, irmãos, nós ficaremos assim, como Sansão ficou, né? Cegos, sem direção, perdidos, sem forças, né? E perderemos o que? A nossa visão espiritual. E perderemos a presença do Senhor. Então pensemos, refletimos, meditemos nessa palavra, porque o Senhor, Ele nos alerta, né? Para a gente ficar sempre vigilante, né? Orar, vigiar e pedir para Ele discernimento, livramento de tudo isso aqui que Sansão viveu, né? De pessoas maldosas. Porque se a gente orar pedindo para o Senhor libertar, Ele vai libertar a gente disso, Ele vai livrar a gente de todo mal. Amém? E vamos orar e agradecer ao nosso Deus. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, Pai,
por mais uma palavra que o Senhor nos deu, que nos ensina, nos alerta, Senhor, que nos lembra que a nossa força vem da Tua presença, Pai. Por isso, Pai, nos ajude, Senhor, a permanecer perto do Senhor, dependente, obediente à Tua palavra todos os dias. E com o coração, Senhor, vigilante, como o nosso Senhor Jesus nos ensinou, Senhor, a ouvir, Senhor, a Tua voz, Pai. Dai-nos, Senhor, meu Deus, vigilância espiritual, sabedoria, humildade para permanecermos fiéis, Senhor, meu Deus, mesmo em pequenas decisões de nossas vidas, Senhor, meu Deus, no nosso dia a dia, Pai. Renova, Senhor, as nossas forças, a nossa fé, a nossa comunhão com o Senhor, Pai. Pois sem a Tua presença, Senhor, não somos nada, não podemos nada, não temos nada, Senhor, pois tudo é Teu, Pai. E por favor, Senhor, nos livra sim de pessoas que podem nos afastar de Ti, Pai. Nos orienta, nos alerta, nos purifica novamente, Senhor, meu Deus e meu Pai. E cuida, Pai, de cada um aqui, Pai, que está conosco. Cuida da nossa semana, do nosso futuro, Senhor. E assim, Pai, consagramos a Ti, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, e agradecemos em nome de Jesus por mais um dia, por mais uma manhã em família, pelas nossas vidas, e abençoa a cada irmão e a cada irmã aqui conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quero ser como um jardim regado por Ti. Eu quero ser dependente do Teu favor. Eu quero ser como criança em Tuas mãos. Eu quero ser como a corça, anseio por Ti. Eu quero ser dependente do Teu favor. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Totalmente Teu, Jesus. Eu quero ser como vaso em Tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por Ti. Eu quero ser dependente do Seu amor. Eu quero ser como criança em Tuas mãos. Eu quero ser como uma corça, anseio por Ti. Eu quero ser dependente do Teu favor. Totalmente Teu, Jesus. 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 Totalmente Teu, Jesus.
teu, Jesus, totalmente teu, Jesus, Totalmente teu, Jesus. totalmente teu. Queremos estar na tua dependência. Oh, confiar sempre em ti, depender do teu amor, Senhor. Estar debaixo de tuas mãos, oh, Senhor. Totalmente teu, oh, oh, totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Jesus, totalmente teu, totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Jesus, Totalmente teu, Jesus. totalmente Teu, Jesus. totalmente teu, Jesus, totalmente teu, totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Espero que você medite bem nessa palavra, nessa semana que inicia, para que a gente seja totalmente do Senhor Jesus e confie somente nele. Amém? Vamos deixar tudo, a nossa vida, nas mãos do Senhor, deixar a força, né? Pois a nossa força vem do Senhor, deixar a força pro Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa força vem do Senhor Jesus. O querer é do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem, se Deus quiser. Shalom, semana de vitória. Ótimo final de domingo!